Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Eu sou Salete e esse é o canal Dicas da Sal Oficial. Se você não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações, compartilha e no final do vídeo deixa o seu joinha, tá bom? Bom, eu vim aqui hoje contar um pouquinho da minha história para vocês, porque eu tenho algo muito bom para contar para vocês, né? Mas assim, se eu chorar, não fiquem chateados. É porque eu me emociono com facilidade, né? Então, a minha mãe, ela veio do Recife. Deixou meu irmão mais velho lá, que eu nunca vi, não conheço ele, né? Queria ter conhecido, queria conhecer, mas não conheço. E ela trouxe meus outros dois irmãos, o Carlos Alberto e o José Alberto. E quando chegou aqui, minha mãe teve mais 4 filhos. Não, minha mãe teve mais 3 filhas. Minha mãe teve 3 filhos homens e 3 filhas mulheres. Que é a Cláudia, eu, que é a Salete, e a Simone, que era a mais nova, né? E aqui a minha vida sempre foi muito difícil, eu sempre vivi no meio de muita pobreza. Eu e meu irmão Carlos, José Alberto, o Zezinho, mais conhecido como Zezinho, né? A gente ia pra rua quando eu era criança, ele me levava no carrinho de rolimã. A gente ia pra catar papelão, catar latinha, pra vender, porque nossa vida era muito difícil. Sempre foi difícil, quando a gente era criança. Então, assim, desculpa, gente. Então, eu cresci, assim, nesse ambiente de muita dificuldade, de muita pobreza, de você ter o pão, mas você não ter a margarina. De você, às vezes, só ter metade de um pão. De você, assim, nada de luxo, nada de necessário a gente tinha, não tinha. Eu ganhava uma muda de roupa nova que meu irmão me dava, ou então uma tia me dava no final do ano, que era a roupa que eu vestia Natal e Ano Novo, e se tivesse algum aniversário eu usaria aquela roupa. Durante um ano eu usaria só aquela roupa, aí no final do ano eu ganharia mais uma muda de roupa, tipo uma saia e uma blusa, ou uma bermuda e uma blusa, era assim. Ou um vestido, né? Então eu cresci assim, no meio de muita pobreza, muita dificuldade, sabe? E o que aconteceu? Quando a minha mãe se separou do meu pai, quando meu pai foi embora, que a minha mãe era uma pessoa um pouco complicada, assim, de juízo, entendeu? Quando meu pai foi embora, eu não sei o que aconteceu, que a minha certidão de nascimento e a da minha irmã mais nova, ela simplesmente desapareceu. Desapareceu. O meu pai não levou. Não levou porque eu sei que ele não faria isso. A minha mãe disse que o meu pai rasgou. Por quê? Porque a minha mãe ela não tá mais viva, já tem 25, quase 26 anos que a minha mãe faleceu, infelizmente. Então, eu passei a minha infância toda sem certidão de nascimento, ou seja, eu não pude estudar, pude nada disso. Eu estudei depois de adulta, fiz 2º grau, fiz técnico de enfermagem, porque depois de adulta, depois que eu fiquei de maior, eu consegui tirar minha certidão de nascimento. E a minha irmã mais nova também. Minha irmã mais nova morreu com 19 anos e não tinha certidão de nascimento também. Então, assim, minha vida sempre foi com muita dificuldade, sabe? Muita pobreza, muita necessidade. E com 12 anos de idade, eu me vi
no desespero de procurar um trabalho. Porque eu não estudava, mas eu sempre fui muito esforçada, sempre me interessei em aprender. Eu pedi a uma moça que era explicadora na rua que eu morava para me ensinar a ler, então eu aprendi a ler, eu aprendi muita coisa, né? E com isso eu fui crescendo nesse lar, né? Nesse lar complicado. Minha mãe, às vezes ela bebia e era muito difícil, eu prefiro nem tocar nesse assunto. Então eu cresci assim no meio de muita dificuldade. Com 12 anos eu fui até um mercadinho que tinha perto da minha casa e pedi para a moça, que era uma portuguesa, me dá um trabalho. Falei, moça, me dá um trabalho. Não tem problema se a senhora me pagar pouquinho, ou até se por enquanto a senhora não me pagar. Gente, ela me deu um trabalho com 12 anos de idade. Eu fui trabalhar no mercadinho, na comunidade que eu morava. E lá ela me botou para arrumar as prateleiras, tá? Um mercadinho pequeno. Um casal de portugueses, Dona Eva e seu Fernando. Aí lá eu trabalhei e comecei a arrumar as coisas, mas assim, eu tinha muito prazer de acordar todo dia. Imagina, eu criança. Na verdade eu queria brincar, né? Mas eu não podia. Desculpa. Aí eu ia, mas assim, eu ia muito feliz, porque naquele lugar eu ia ter refeição, eu ia fazer as principais refeições. E ali a Dona Eva foi se tornando uma verdadeira mãe para mim, né? Ela fazia coisas que eu nunca tinha comido, né? Fazia sanduíche, ela falava, sanduíche, a gente comia muito miojo. A gente fazia miojo, botava ovo dentro do miojo, a gente comia. E ali eu passava o dia todo. Eu fiquei ali mais ou menos uns 2 anos. Fiquei ali uns 2 anos. E pra mim era muito bom mesmo. Trabalhei ali, a gente se tornou grandes amigas. Nós somos amigas até hoje. Eu tô com 46, ela tá acho que com 71. Esses dias eu fui lá conversar com ela um pouquinho. E lá eu aprendi muita coisa. Ela me ensinou a ficar no caixa, né? Eu já sabia dar troco, assim, fazer troco, porque bem criança mesmo, minha mãe tinha arrumado um padrasto e ele me botou numa banca de doce para vender doce. Então eu aprendi a fazer conta muito cedo, né? E meu raciocínio para conta, sim, ele é rápido por isso, né? Eu aprendi bem cedo. Então ela me ensinou, voltando ao mercadinho, ela me ensinou a trabalhar no caixa. E lá eu comecei a aprender, era aquele caixa de... Antigamente, um caixa assim grande de prata, um prata assim grande. Tinha um botão assim grande pra teclado e chave o máximo, né? Mas eu aprendi muita coisa ali, gente, muita coisa, sabe? E o pouquinho que eu ganhava por semana, eu levava para minha casa para ajudar a comprar comida, comprar as coisas, né? Porque minha mãe foi morar com um homem que tinha um irmão doente mental e 3 filhos, e ele era viúvo. E minha mãe foi e levou, e foi minha mãe, ou seja, era o dono da casa que morava lá, o dono da casa, os 3 filhos dele, irmão viúvo, então eram 5. Minha mãe foi e levou meu irmão, minhas 2 irmãs e eu, mais 5. Ficaram 10 pessoas dentro de uma casa. E só quem trabalhava era o meu padrasto. E depois o filho mais velho dele foi trabalhar também. Mas assim, sempre foi muito difícil. Sempre foi tudo com muita dificuldade. Era sabão em pedra, não era sabão em pó. Sabão em pedra. Era
Só arroz, feijão, farinha, fubá, óleo, eram essas coisas assim. O mais importante era isso, entendeu? Essas coisas de biscoito, frutas, legumes, carne, não tinha. Era ovo quando tinha. Ovo era luxo. Mas eu fui feliz, sabe? Eu fui feliz nesse lugar. Meu padrasto era uma pessoa muito boa, que também, infelizmente, há uns 2 ou 3 anos atrás, ele veio a falecer, né? Sempre foi uma pessoa muito boa, sempre tratou minha mãe muito bem, sabe? Minha mãe que era meio pipa voada mesmo, infelizmente. Mas minha mãe era uma pessoa muito boa também, sabe? Muito boa, tinha um coração muito bom, gostava muito de ajudar as pessoas. E eu cresci nisso aí. Depois eu fantasiei o quê? Poxa, eu passo tanta dificuldade desde muito pequena, desde criança. Tudo que eu almejo na minha vida é uma família perfeita, um marido, os filhos, meu lar em paz. Mas infelizmente isso não aconteceu, né? Porque quando a gente começa a ficar adolescente, jovem, a gente passa a não dar ouvido mais à mãe, ao pai, ao padrasto, as pessoas que estão perto da gente, tia, a gente não dá ouvido. E assim fui eu. Até que eu conheci um rapaz, né? Não, até que eu passei por algumas coisas que eu prefiro pular essa parte, né? Mas eu conheci um rapaz com quem eu me relacionei. E nesse relacionamento eu tive 2 filhos. Porém, esse relacionamento não deu certo, mas meus filhos são as coisas mais importantes que eu tenho na minha vida. Tive 2 filhos, que é a Natália e o Diego. E depois, quando meus filhos estavam, um com 7, outro com 8, eu conheci o meu esposo, que eu estou casada há 19 anos. Vai fazer 20. E com ele eu tive o meu caçula, que é o Davi. Davi tem 18 anos agora, fez 18 anos agora em maio. Nós estamos no ano de 2021. O Davi fez agora, em 2021, 18 anos. E essa família que eu tanto almejava, que eu tanto queria, é a família que eu tenho hoje. Porque quando eu conheci o meu esposo, ele passou a ser, assim, uma pessoa mais do que importante para mim. Porque ele é meu amigo, ele é meu companheiro. Ele que está do meu lado sempre. Mas nesse meio tempo da minha vida, uns anos antes de conhecer ele, eu me converti, entreguei minha vida para Jesus. E aí Jesus começou a transformar minha vida. Jesus que me deu meu esposo, minha família, meus filhos. Aí, gente, pulando para não ficar muito longo, né? Nós passamos também momentos bem difíceis, porque eu tinha uma filha de 8, um filho de 7. E assim que eu conheci meu esposo, eu engravidei do meu filho mais novo. E nós passamos também dificuldades, porque meu esposo tinha que trabalhar sozinho, só ele, né? Passamos muita dificuldade. Meu esposo trabalhava de noite, teve uma época que meu esposo trabalhava de noite e de dia ele vendia alho na rua, né? E a gente conseguiu sair dessa comunidade, fomos para uma casa que a igreja onde a gente congregava emprestou pra gente uma casa fora de lá dessa comunidade, né? Tudo que eu queria era sair de lá. E ficamos nessa casa e assim tem sido a nossa vida. Graças a Deus,
Quando foi no ano de 2010, nós compramos um terreno. Já contei a história da minha casa, tem vídeo aí no canal. O título do vídeo é Falando sobre Fé, né? Que eu conto a história de como foi a conquista dessa casa. Então, no ano de 2010, a gente comprou um terreno e com dificuldade, pagando aos pouquinhos. Eu e meu esposo, a gente construiu, eu mesmo e ele. Ele chegava do trabalho 6 horas da noite, a gente trazia um fio com uma lâmpada, né, uma extensão com uma lâmpada para cá, para esse terreno. Eu vinha, eu e ele, todos os dias depois das 6 horas da noite. E a gente foi fazendo alicerce, cavando sapata, levantando, fazendo tudo que o pedreiro e o ajudante faz, né? Eu ficava muito cansada, muito exausta, ficava com as mãos cheias de calo, mas eu fazia aquilo com satisfação, sabe? Eu ficava muito feliz de ver que Deus tinha me dado um esposo que se preocupava comigo, que se preocupava em me dar um lar, né? Então foi isso. E hoje eu sou muito feliz, sabe, gente? Sou muito feliz mesmo. Eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo, mas eu precisava contar para vocês a minha história. Então nós já estamos 19 anos juntos, casamos no civil, no religioso. E hoje nós somos mais do que marido e mulher. Nós somos amigos, nós somos companheiros. A gente não faz nada sozinho, a gente está junto sempre. Somos grudados, estamos juntos sempre. Aprendemos muito um com o outro, muito mesmo. E se eu pudesse definir aqui o meu esposo, eu não teria palavras para falar. O quanto ele é bom para mim. O quanto ele se preocupa comigo. Às vezes eu vejo que ele pensa mais em mim do que nele mesmo. Eu acho que isso é o verdadeiro amor, sabe? E ele me faz muito feliz, eu sou muito feliz com ele. Passamos por grandes dificuldades, mas graças a Deus estamos aqui até hoje, juntos, um segurando na mão do outro, para não desistir. Porque o casamento é isso, a gente tem que lutar, a gente não pode desistir, né? Meus filhos mais velhos foram embora, foram para a Europa, minha filha casou. Eu nunca imaginei que eu, vindo de onde eu vim, vivendo o que eu vivi, veria minha filha e meu filho alcançando coisas tão grandes. Mas isso é Deus. Eu entreguei minha vida para Deus. Eu entreguei minha vida para Jesus. Isso é Deus. Minha filha hoje vive muito bem, graças a Deus. E meu filho também, né? E era isso, eu queria contar isso para vocês. E agora eu vou ter o grande privilégio de fazer a minha primeira viagem de avião. Nunca imaginei, gente, nunca. Eu vou fazer uma viagem
para a Europa. Vou ver meus filhos, visitar eles, estou com muita saudade deles. E eu queria contar essa história para vocês, tá bom? Eu vou gravar um outro vídeo para vocês. E era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham tido paciência de estar aí comigo, tá bom? Muito obrigada por tudo. Não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito. E se você está passando por algum problema, alguma coisa, creia, entrega a sua vida para Jesus, porque Ele transforma de verdade, tá bom? Creia que Ele é fiel para cumprir tudo o que te prometeu. E se você ler lá na Bíblia, você vai ver que Ele te prometeu muita coisa, tá? Um super beijo para vocês. Muito obrigada. Deixa o seu like no final do vídeo, tá bom? Tchau, tchau.